Ele era um prodígio que controlava todos os elementos, mas seu grupo não percebeu sua força e o expulsou, achando-o inútil. A história começa com Alec pescando, mas é interrompido por Eldus, que pergunta se ele gosta de magia. Ele começa a treinar Alec, e ao ensiná-lo a usar um feitiço, diz para Alec pensar nos amigos que fará no futuro e imaginá-los em apuros. Alec segue as instruções e consegue lançar o feitiço, mas acha que foi difícil, pois levou o dia todo para aprender. Mas Eldus nota que a maioria levaria um mês inteiro para dominá-lo, e Alec fica animado para aprender outro feitiço, mas ele diz a Alec que terminaram por hoje. Ele decide descansar pescando, mas Alec fica irritado, pois quer continuar praticando seus feitiços. Eldus menciona que Alec tem um talento natural para a magia, então mesmo sem fazer nada, ele se tornará um mago de primeira linha. Ele se pergunta por que Eldus o está ensinando, mas antes que possa responder, sente um peixe puxando sua vara e não tem ideia de como pegá-lo. Então ele pede ajuda a Alec, que acha Eldus estranho, pois ele parece não saber nada além de magia, e Alec o ajuda a pegar o peixe. Alec continua aprendendo magia, mas um dia, Eldus lhe diz que está deixando a capital e aconselha a Alec a nunca se tornar um mago da corte. Ele se pergunta por que Eldus o ensinou magia, então ele revela que é porque deve um favor à falecida mãe de Alec, e observa Eldus enquanto ele parte. Vários anos depois, Alec encontra informações sobre Eldus e percebe que ele se formou como o melhor de sua turma. Ele se tornou um mago da corte, mas acabou sendo demitido, e Alec se pergunta se foi por isso que ele parecia tão triste. Alec decide seguir os passos de Eldus e jura mudar a corte, mas depois de se tornar um mago da corte, ele também acaba sendo demitido. O príncipe herdeiro Regulus o lembra que seu trabalho é assisti-los com sua magia, mas ele não os ajudou durante a última batalha. Regulus menciona que ele estava lutando na linha de frente enquanto os outros membros faziam sua parte, mas tudo o que Alec fez foi lançar magia de suporte. Ele tenta explicar as razões por trás de suas ações, mas Regulus se recusa a ouvi-lo e pensa que Alec só usa magia de suporte porque é tudo o que ele consegue usar. Lene, membro do grupo, nota que Alec sempre os manda recuar, então ela acha que ele tem medo de ir mais fundo na masmorra. Ela menciona que o deixaram entrar no grupo por ordens do rei, mas Regulus chegou ao seu limite e está farto de limpar a masmorra com um peso morto como Alec. Regulus sabe que Alec se destacou na academia de magia e se tornou um mago da corte, mas nunca conseguiu nada sem a ajuda dos outros. Alec menciona que quer falar com ele, mas Regulus nota que ele carrega um punhal, o que o irrita, pois plebeus não podem portar armas, então ele o tira de Alec. Ele pensa que precisará de armas nos andares à frente, o que irrita Regulus. E ele observa que em seu grupo, todos devem apenas fazer o que lhes é dito. Ele remove a túnica que Alec está usando, dizendo-lhe que ele não é digno de ser um mago da corte, e eles o deixam para trás. Depois disso, Alec pensa em como pesquisou tudo para ter certeza de que sabia o que Regulus precisava, porque ele sabe que se forem ao 30 avanço andar, Regulus pode acabar morrendo. Ele tentou ajudá-los de todas as formas que pôde, pois queria que confiassem nele, mas percebeu que tudo foi em vão. Ele pensa que ainda pode haver tempo para ajudar Regulus, porque o rei o contratou para ajudar o grupo, então ele vai ao castelo com um plano. Mas os guardas o impedem de entrar, pois ele foi destituído de seu título de mago da corte, e Lene o lembra que ele foi demitido, então agora é apenas um plebeu. Ela acha que o boato de que ele foi ao 68º andar sozinho é completamente falso, já que ninguém nunca passou do 38º andar. Ele diz a ela para entregar sua mensagem ao rei, pois isso ajudará Regulus, mas ela a rasga em pedaços e ordena aos guardas que o levem embora. Enquanto Alec caminha pela cidade, ele pensa que falhou com Eldus, porque embora tenha feito o seu melhor nos 4 anos em que foi mago da corte, ele ainda não conseguiu mudar nada. Ele encontra sua amiga Iora, que o abraça imediatamente e ele conta a ela tudo o que aconteceu. Ele se desculpa com ela, pois não está no melhor humor, mesmo que não se vejam há 4 anos. Mas ela menciona que também odeia lá, já que todos ainda acreditam nas coisas antiquadas sobre plebeus e nobres. Ele está preocupado que alguém os ouça porque ela está falando alto, mas ela diz para ele se acalmar, pois não há ninguém por perto. Ela diz a ele que está feliz com tudo o que aconteceu com ele e o lembra da vez em que disse que faria questão de que ele se juntasse ao grupo dela. Ela revela que o motivo de ter vindo à capital foi para convidá-lo a ir com ela, e ele diz a ela que é apenas um mago da corte inútil, mas ela menciona que ele é o único que o grupo dela precisa. Ela nota que todos os seus antigos membros do grupo planejam vir à capital e tentar convencê-lo a se juntar a eles, mas não o forçarão se ele ainda quiser ser um mago da corte. Ele chora ao ouvir isso e concorda em ir com ela, então ela o recebe de volta ao grupo dela.
Enquanto andam de carruagem, Yura diz a Alec que ele pode dormir se quiser, já que ainda estão bem longe do destino. Ela se pergunta se algo está incomodando, mas ele está apenas pensando em como Eldus estava certo, pois o disse para nunca se tornar um mago da corte. Enquanto isso, Lenny diz a Regulus que Alec deixou a capital, e ele menciona que Alec foi o maior aluno que a academia já produziu. Então ele estava animado para trabalhar com ele, mas acontece que Alec era apenas um covarde. Ela nota que ele será substituído pelo filho de um nobre, e ela pensa que depois que eles conquistarem a masmorra, o mundo inteiro conhecerá o nome de Regulus. Alec e Yora chegam à cidade masmorra de Fezel, e ele fica surpreso ao ver vários aventureiros lá. Então ela menciona que é uma ótima cidade, já que as pessoas de lá não são preconceituosas contra os aventureiros. Ela está animada para ele se registrar na guilda, mas quando eles vão lá, a recepcionista Misha o rejeita imediatamente. Ela explica que ele precisa de uma licença para passar do 30º andar e ela é dada apenas a membros que estão na guilda há pelo menos 2 anos. Yora nota que uma garota chamada Kara deveria lidar com a situação, mas Misha menciona que ela acabou de chegar e a ameaçou. Yora se sente burra por deixar Kara lidar com uma tarefa tão importante e ela diz a Alec que o grupo deles está no 52º andar, então eles não podem esperar 2 anos. Ela pensa que eles deveriam ir aos andares iniciais para aquecê-lo, mas ambos começam a ter dificuldades depois de chegarem ao 2º andar. Ela usa um feitiço de impulso nele e ele derrota os monstros ao redor, mas o número deles só continua aumentando. Ele pensa que é porque algo deve ter perturbado o ninho deles, então ela faz um escudo na frente dela e começa a avançar. Ele tenta impedi-la de ir sozinha, mas ela sabe que ele não está em sua força total, já que os monstros geralmente não são um problema para ele. Ele diz a si mesmo que não é mais um mago da corte, então deve fazer qualquer coisa para salvar Yora, e ele começa a atirar bolas de fogo nos monstros. Eles o cercam imediatamente, então Yora o protege com sua barreira, e ele invoca raios para eliminá-los. Um verme gigante aparece de repente e agarra Yora, mas Alec o queima até virar cinzas sem se preocupar com ela, já que ele tem fé que ela será capaz de se proteger, e ela fica feliz que ele voltou ao seu eu normal. Voltamos para quando eles lutaram contra um monstro durante seus dias de academia, e ele ataca o grupo de Yora com seu sopro elemental, então ela o bloqueia com sua magia. Ela está exausta, já que o monstro está usando todos os 5 elementos, mas Alec combina os elementos e dispara um poderoso feixe de energia que destrói o monstro em um instante. Então todos celebram a vitória e ficam felizes por terem conseguido estabelecer um recorde ao limpar o 68º andar. Na cerimônia de formatura da academia, todos os outros alunos notaram que Alec e seu grupo não estavam lá, e todos sabem que eles foram para estabelecer um novo recorde para os andares da masmorra limpos. Eles se perguntam se algo aconteceu com eles, e os alunos acham que não deveriam ter assumido uma tarefa tão arriscada, mas eles chegam de repente. Todos ficam chocados ao ver que eles limparam o 68º andar e uma garota chamada Rosa os presenteia com seus diplomas. Eles começam a chamá-la pelo apelido, o que a irrita e ela soca suas cabeças, mas eles ainda continuam a provocá-la. Depois disso, Alec diz aos membros do seu grupo que ele planeja se tornar um mago da corte, e Kara acha que é uma boa decisão, já que isso lhe renderá muito dinheiro. Ele quer ter certeza de que ganha o suficiente para deixar seu pai tranquilo, já que ele criou Alec sozinho depois que sua mãe morreu. Então ele quer retribuí-lo, e também precisa fazer isso por Eldus. Ele menciona que sempre pensou que eles acabariam se tornando aventureiros, mas ele percebeu que isso não tem uma renda estável. Um dos membros do grupo, chamado Rain, nota que se Alec se juntasse a eles, eles poderiam se tornar o grupo mais forte, já que eles são os 4 maiores gênios que a Academia de Magia já viu. Kara diz a ele para parar de se gabar, o que o irrita, já que ele pensa que teria se formado como o melhor aluno se estivesse em qualquer outro ano. Yora menciona que, embora estejam escolhendo caminhos diferentes, eles virão recrutá-lo assim que se tornarem um grupo famoso, e ele promete se juntar a eles no futuro. No presente, Yora dá uma festa de boas-vindas para Alec, mas ela fica bêbada e começa a reclamar de como ele quase a queimou com seu último ataque. Ela continua gritando com ele, mas acaba adormecendo, então ele coloca o casaco nela para garantir que ela não pegue um resfriado. Um homem chamado Stans interrompe Alec, que ignora tudo o que ele está dizendo, o que o deixa com raiva, e ele tenta atingir Alec com uma garrafa, mas ele faz um escudo para se proteger. Stans revela que sabe quem é Alec, então ele se pergunta o que um elite como ele está fazendo ali. E ele mostra uma licença a Alec. Ele menciona que vai dar a ele como um pedido de desculpas por encharcá-lo com álcool, mas Alec precisa mostrar sua magia primeiro e ele se pergunta quem é Stans, então Yora nota que ele é o mestre da guilda. Stans os leva para a arena de treinamento subterrânea da guilda, e ele menciona que Alec precisa impressioná-lo com magia para conseguir a licença. Yora acha que não é a hora certa, já que eles acabaram de voltar da masmorra, mas Alec não se importa, porque ele não quer desperdiçar tal oportunidade.
Stans se apresenta adequadamente e Alec percebe que ele é um mago poderoso, que uma vez liderou um grupo de rank esse, mas ele nota que isso foi há muito tempo. Enquanto eles começam a lutar, Alec o ataca com um feitiço de raio e ele contra-ataca com bolas de água, mas ambos desviam dos ataques um do outro. Stans usa um feitiço de aprimoramento para aumentar sua velocidade e ele começa a correr em volta de Alec, que fica surpreso com a velocidade dele. Ele tenta socar Alec, que bloqueia com seu escudo, mas ele ainda é arremessado contra uma parede. Ele começa a sorrir, o que confunde. Então ele nota que estava apenas pensando em como adquirir o hábito de sempre tentar apoiar os outros desde que era um mago da corte. Mas ele não está mais preso a essas regras. Então ele faz uma espada de sua mana e corre em direção a Stans, que joga bolas de água nele, mas ele as corta com sua espada. Stans corre em direção a ele, mas ele faz chover raios de cima e ataca Stans com sua espada. Stans fica impressionado com seus movimentos, então Alec pensa que passou no teste, mas Stans nota que ele está apenas começando. Ele invoca duas garras de dragão e avança contra Alec, que consegue desviar do ataque, mas ele fica surpreso ao ver que Stans destruiu o chão. Alec o atinge com um ataque de raio, mas Stans diz a ele que isso não funcionará, e enquanto Alec bloqueia com seu escudo, Stans menciona que ele não será capaz de vencer apenas fugindo. Ele começa a usar a habilidade especial da garra para se curar, e Alec o ataca para garantir que ele não se recupere, mas Stans diz a ele para se esforçar mais. Alec desvia de um de seus socos e acerta um golpe, mas Stans continua atacando-o como se nada tivesse acontecido. Então Alec usa seu escudo para se defender e esfaqueia Stans com sua espada, mas a espada não conseguiu perfurar sua pele, e ele tenta esmagar Alec, mas ele desvia do ataque e acerta outro golpe. Mas Alec cai no chão ao ficar sem mana, e Stans nota que a luta acabou, mas Rain chega e chama Stans de patético, já que ele foi forçado a usar suas habilidades mais poderosas. Mas ele manda Rain ficar em silêncio e nota que ia provar Alec de qualquer maneira. Depois disso, Rain nota que ouviu que algo aconteceu com Alec na corte e ele menciona que sempre ficou com raiva de como as pessoas na capital pensam que a linhagem e o título de uma pessoa são tudo o que importa. Ele está impressionado que Alec aguentou isso por 4 anos, mas ele está irritado com a forma como Yora está olhando para ele, e ela nota que concorda com ele, mas ele manda ela ficar quieta. Misha entra na sala e começa a entrar em pânico, então Stans a puxa para fora, e Yora se pergunta se algo está errado. Ela conta a Rain tudo o que aconteceu com Alec, o que o deixa com raiva por ter que cuidar de Regulus, e ele nem tinha permissão para carregar uma arma. Ela menciona que eles chamaram sua magia de suporte de inútil, o que confunde Rain porque Alec nunca usou tal magia, o que significa que ele teve que aprendê-la do zero, apenas para trabalhar com Regulus. Ela nota que eles disseram que ele era inútil e o baniram do grupo, o que deixa Rain ainda mais irritado, mas Alec finalmente acorda. Yora diz a ele que ele conseguiu a licença, o que o deixa feliz, já que ele pode ir com eles para a masmorra. Mas Rain acha que eles deveriam se vingar de Regulus primeiro. Alec é contra as ideias, já que ele não está tão chateado com isso, e Yora lembra Rain que eles não têm permissão para lutar contra outros grupos. Alec nota que a melhor maneira de se vingar de Regulus é ele se divertir aventurando, e Rain concorda com ele, já que a capital real implorará por sua ajuda se eles se tornarem o grupo mais forte. Ele mal pode esperar pelo momento em que eles se recusarem a ajudar os nobres, e Alec pensa que ser o grupo mais forte só é melhor do que guardar o príncipe. Vemos Misha enfaixando uma garota chamada Krista, e Stans nota que problemas para um grupo de rank esses significam problemas para toda a guilda. Então eles reúnem todos os aventureiros que podem em pouco tempo, e Stans diz a eles que precisam formar um grupo para resgatar o grupo de Krista, chamado Ricroma, já que eles estão presos no 64º andar. Enquanto isso, Kara encontra Alec, e ela pergunta por que ele não está na reunião, então ele menciona que eles só chamaram aventureiros de rank A. Kara cura suas feridas e diz a ele para conversar com ela se algo o estiver incomodando. Então ele nota que não se livrou dos hábitos que adquiriu na corte, revelando que ele ainda tem medo de usar seus poderes. Ela acaricia a cabeça dele para acalmá-lo enquanto Rain e Yora chegam, dizendo que Stans os recrutou para uma missão de resgate. Eles dão os detalhes e mencionam que não podem usar magia de cura no 64º andar, então eles precisam de poções. Alec fica surpreso que Kara concordou em ir para tal lugar, então ela nota que era contra, mas a decisão de Rain a anulou. Ela o chama de idiota por suas decisões, mas ele diz a ela para parar de mentir, já que eles decidiram ir para lá após uma votação majoritária. Eles começam a brigar enquanto Yora diz a Alec que eles precisarão da ajuda dele para derrotar o chefe do andar. Então cabe a ele se eles aceitarão a missão, já que ele terá o trabalho mais difícil. Ele está bem com isso, mesmo preocupado que ainda esteja enferrujado. Então Rain nota que eles deveriam se apressar antes que Stans e seu grupo cheguem à masmorra. Kara está irritada, pois isso significa que eles são apenas o apoio de Stans, mas Alec não se importa, já que ele já se sente como um extra. Eles dizem a ele que não é verdade, porque Stans disse a eles que só poderiam vir se Alec estivesse com eles, o que significa que eles estariam sentados em casa sem ele.
Depois disso, eles vão para a masmorra, onde mencionam como o desejo deles de irem em aventuras juntos finalmente está se tornando realidade. Alex se desculpa por fazê-los esperar tanto, mas Rain explica que eles esperaram por ele porque queriam, e nota que é hora de eles colocarem sua lenda de volta nos trilhos. Rain menciona que se eles tentarem descer para o 64º andar normalmente, eles nunca chegarão a tempo, então Yora mostra a eles um item mágico que os permite pular todos os chefes. Ela menciona que eles também têm um núcleo que os permite descer para o 52º andar, mas o que Krista lhes deu os permitirá ir direto para o 44º andar. Alex se pergunta por que lhes foi dado um item tão importante, mas ela menciona que a outra equipe também recebeu outro núcleo e ela nota que o chefe do 64º andar é um morto-vivo. Então eles precisam de Alec para lutar contra ele, e Rain diz a ele para conservar sua energia, já que eles não podem derrotar o chefe sem ele. Eles se teleportam para o 64º andar, onde são imediatamente atacados por um grupo de esqueletos, então Rain pega sua lança e começa a atacá-los. Alec fica surpreso ao ver que ele tem um artefato, e Kara menciona que combina com ele, já que é uma lança que não pode ser quebrada. Alec se sente estranho, já que não está fazendo nada, e ele pergunta a Rain se ele precisa de ajuda, mas ele diz a Alec para deixar os monstros fracos para ele. Alec de repente sente algo atrás dele, então ele dispara um ataque de raio, mas ele fica surpreso ao ver que não há nada lá. Ele usa sua espada de mana para atacar mais uma vez, o que faz um ceifador aparecer na frente dele. Então Rain nota que ele ouviu falar sobre os monstros invisíveis. Ele não sabe como lidar com eles, mas tem certeza de que Alec pode cuidar disso. E ele fica feliz por finalmente ter pessoas que dependem dele. Ele pula no ar e corta o monstro ao meio, fazendo-o virar pó, mas ele pergunta aos amigos se eles sabiam sobre o monstro. Yora se desculpa com ele e Kara nota que ela era contra esconder isso dele, dizendo a ele que ele deveria culpar Rain por tudo. Eles são cercados por esqueletos, o que anima Rain, então Yora o lembra que eles estão em uma missão de resgate. Mas Kara menciona que não adianta dizer nada a ele, já que ele é um idiota. Rain e Alec começam a atacar os monstros, mas Alec quer eliminá-los todos de uma vez, então ele diz a todos para ficarem atrás dele, e ele destrói todos eles com seu raio. Rain se pergunta por que Alec só usa o feitiço de raio. Então ele menciona que é porque é o mais rápido que ele pode usar, mas Rain se recusa a acreditar nele. O chão de repente começa a tremer e eles ouvem o chefe do andar. Então Yora aplica um feitiço de impulso em todos enquanto Rain corre em direção à voz para verificar. Eles o seguem também, e Alec elogia Yora por sua magia, o que a deixa feliz. Ao alcançarem Rain, eles veem um aventureiro chamado Locke que está fugindo do chefe, e ele pede a Rain para ajudá-lo. Mas ele não parece se importar, já que sabe que Locke não é uma boa pessoa, e ele acaba caindo no chão, o que faz Alec se preocupar com sua segurança. Mas Kara o acalma, já que ela sabe que é a forma como Locke luta. E quando o monstro se aproxima dele, ele pisa em sua armadilha e é atingido por magia de fogo. Então ele começa a rir disso, mas fica chocado quando ele atira um sopro de fogo nele e Rain consegue salvá-lo antes que ele seja atingido. O monstro volta sua atenção para Alec e tenta esmagá-lo, então Yora o protege com seu escudo. Ele começa a correr em direção a Rain e Locke, então Alec o atinge com seu raio, mas ele ainda continua a persegui-los. Rain de repente começa a correr em direção aos outros e ele joga Locke em direção a Kara, então Yora diz a ela para levá-lo para um lugar seguro. Rain pede a Yora que lhes dê ordens, e ela então menciona que eles vão atrasar o monstro enquanto Alec o finaliza. Yora aplica um feitiço de suporte em Rain, que avança rapidamente contra o chefe. O monstro tenta esmagá-lo no chão, mas ele desvia do ataque e o atinge com sua lança. O monstro ainda consegue arremessá-lo e está prestes a esmagá-lo, mas Yora o protege com seu escudo. Alec prepara seus círculos mágicos para atacar, o que impressiona Locke, pois ele sabe que só magos gênios podem lançar 5 feitiços de uma vez, mas ele fica chocado quando Alec usa 20 feitiços ao mesmo tempo. Rain apunhala a cauda do monstro enquanto Alec usa todos os círculos mágicos para atingi-lo com raios, mas ainda não é o suficiente para derrotá-lo. Ele se prepara para soltar seu sopro de fogo, então Kara o ataca com sua chuva de flechas, que o empurra para o chão enquanto Yora o prende com suas correntes. Rain apunhala a cabeça do monstro com sua lança enquanto Alec ativa seu feitiço de selamento, mas ele fica surpreso ao ver como ele está calmo considerando a situação. Ele ainda se prepara para soltar seu sopro de fogo, mas Alec pensa que ele tomou a decisão errada, já que ele tem uma habilidade especial que só ele e Eldas podem usar. Ele reflete as chamas de volta para o monstro, fazendo-o explodir, mas ele ainda se recusa a cair. Ele mais uma vez se prepara para atacá-lo, mas Alec o queima com um inferno enquanto Rain corta sua cabeça ao meio. Eles celebram a vitória, mas Locke os interrompe e menciona que sabe quem é Alec. Ele observa que há rumores de que ele é o mago que derrotou uma Hydra, e há pessoas que pensam que não é verdade. Mas Locke acredita em Alec, pois viu o quão poderoso ele é.
Alec revela que não é mais um mago da corte, o que choca Locke, e ele pensa que a corte é estúpida por tê-lo deixado ir. Locke agradece a Yora por ajudá-lo e a assegura que seu capitão a recompensará, mas ela menciona que ele nunca faz nada por conta própria. Ele pede que lhe deem poções também, já que deu tudo o que tinha para seu grupo, e ele observa que eles ainda devem estar lutando contra o chefe de andar mais difícil, o que surpreende a todos. Eles percebem que há 2 chefes de andar, e ele menciona que foi ordenado a distrair o de QI mais baixo. Então Kara pensa que foi o trabalho perfeito para ele. Ele revela que o segundo chefe de andar é como um cavaleiro coberto por uma armadura negra, mas pode não haver nada dentro dela, o que significa que o monstro pode ser a própria armadura. Ele pensa que ataques físicos não o danificarão, e ele dá a Alec um artefato que se transforma em arma, dizendo que ele precisa dele para lutar contra chefes nos andares mais profundos. Rain acha Locke um idiota, já que ele nunca dá itens de graça, e Yora pensa que ele está tentando transformar Alec em um lutador de linha de frente. Ele diz a Alec para parar de usar magia em troca do artefato, o que o surpreende, já que estão prestes a lutar contra um chefe morto-vivo. Mas Locke menciona que gosta de usar todos os truques sujos do livro e ele observa que tem um plano. Enquanto isso, vemos Regulus e seu grupo fugindo dos monstros no nível 30, e ele diz a Lene para atacá-los com seu feitiço, mas ela não consegue fazer nada, já que sua magia não está funcionando. Ele chama seus companheiros de inúteis e tenta derrotar os monstros com suas habilidades de espada, mas eles o derrubam facilmente. Os membros de seu grupo decidem recuar, e enquanto o carregam, ele se pergunta por que não consegue nem derrotar um monstro de nível 30. Ele percebe que tem tido dificuldades desde que demitiu Alec, então ele pensa que Alec deve tê-lo amaldiçoado e o culpa pelo que está acontecendo. Depois disso, Regulus vai a um homem chamado Vogun, que o assegura que ele não está amaldiçoado, mas ele se recusa a acreditar. Ele sabe que se Vogun estiver dizendo a verdade, significaria que tudo o que aconteceu foi culpa dele, mas ele pensa que é impossível e está convencido de que está amaldiçoado. Ele não consegue acreditar que não conseguiu passar do nível 30, então Vogun menciona que é porque ele não pode usar magia de suporte lá. Mas Regulus observa que ele não precisa de tais coisas, já que só covardes a usam. Ele pensa que se Alec não o amaldiçoou, ele deve ter feito outra coisa. Mas Vogun fica surpreso que Alec não disse a Regulus que ele não pode usar magia no nível 30. Ele se pergunta por que está perguntando sobre Alec. Então ele observa que é porque Alec é um dos estudantes lendários que limparam o nível 68. Mas ele diz a Vogun que é apenas um rumor que os plebeus começaram. Um homem diz a Regulus que o rei o convocou e enquanto vão vê-lo, ele pergunta a Regulus se ele ouviu falar de Eldus, mas ele não tem ideia de quem é Eldus. Então o rei observa que ele é um mago da corte que ele baniu do reino, já que era um completo idiota. Aprendemos que ele disse ao rei que se ele não mudasse o estado da corte, o reino deles cairia em uma situação que não poderia ser desfeita. Então Regulus pensa que ele merecia ser banido por desprezar a realeza, e o rei menciona que depois que Eldus perdeu seu status de nobre, ele foi para a academia de magia como um plebeu. Ele impressionou a todos com suas habilidades e usou seu privilégio como o melhor graduado para voltar como mago da corte. Ele desapareceu depois de 1 ano, mas durante o tempo que passou no castelo, ele dizia coisas estranhas que faziam muitas pessoas não gostarem dele. Ele até tentou convencer o rei a mudar sua opinião sobre os plebeus, já que eles são inúteis, revelando que um deles salvou sua vida. O rei pergunta a Regulus se ele sabe por que o enviou para a masmorra, e ele pensa que foi para garantir que ele ganhasse experiência, mas o rei lhe diz que ele está errado, revelando que queria saber se Eldas estava certo e pensando que é hora de mudar o reino. Regulus não entende o que ele está tentando dizer, então ele pensa em mudar o sistema de emprego civil para garantir que toda pessoa talentosa seja avaliada igualmente, não importa qual seja sua origem. Regulus não acha que seja sábio, já que o rei o ensinou que é uma desgraça receber a ajuda de um plebeu, e ele menciona que suas lesões são a prova de que o rei está errado. Ele observa que tudo o que aconteceu com ele foi por causa de Alec, mas o rei lhe mostra as anotações que Alec tentou entregar, e Regulus fica chocado ao ver que é um guia sobre como vencer o nível 30. Ele menciona que não está se sentindo bem, então decide sair e o rei diz a Vogun para cuidar dele. Regulus sai da sala e começa a chorar ao perceber que Alec não era inútil, e ele pensa que foi tão incompetente que Alec nunca lhe disse a verdade. Enquanto isso, Alec observa que artefatos têm encantamentos, mas é impossível derrotar um monstro morto-vivo sem usar magia, já que eles são imunes a ataques físicos. Rain diz a Locke para parar de dar ordens, mas ele os acalma e menciona que não quer que Alec pare de usar magia durante toda a luta. Então Yora percebe que ele está tentando fazer o monstro pensar que Alec é um lutador, e Kara menciona que não é uma má ideia, mas ela pensa que não há sentido em jogar jogos mentais com um monstro.
Então Locke revela que ele possui inteligência, o que o surpreende e eles acham difícil de acreditar até que possam ver com seus próprios olhos. Ele observa que não está tentando dar ordens e apenas diz a Alec para lutar sem usar magia até que ele dê o sinal. Então Alec concorda com seu plano. Ele também pede a Kara para ajudá-lo com magia de teletransporte, então ela o lembra que é uma magia secreta nacional, mas ele pensa que não importa se ninguém descobrir. Enquanto começam a trabalhar em um círculo mágico, Alec se pergunta que tipo de pessoa Locke é, então Yora menciona que eles não podem confiar nele, mas ainda podem contar com ele. Ela revela que há alguns anos ele era o comandante de um grupo de busca em uma masmorra perigosa, e todos voltaram em segurança graças a ele. Ele decide acreditar em Locke e desafia Rain para uma luta de treino. Mas ele pensa que Alec perdeu a prática, então ele promete pegar leve com ele. Locke fica surpreso ao ver o quão próximos eles são, mesmo que estejam se unindo depois de 4 anos. Então Kara observa que é porque eles se conhecem há muito tempo. Enquanto ativam o círculo mágico, Locke menciona que eles só podem se teletransportar para lugares que foram marcados e ele lhes diz para ficarem em guarda. Rain sente nostalgia, mesmo tendo um extra com eles, então Locke brinca que a equipe deles teria sido perfeita se Rain não estivesse lá. Eles se teletransportam para a frente do chefe e vêm 2 membros do grupo de Locke lutando contra ele, mas nenhum de seus ataques funciona. Rain avança em sua direção, mas ele bloqueia sua lança e Alec tenta emboscá-lo por trás, então ele pula no ar para desviar do ataque. Eles continuam se chocando e enquanto o monstro pula novamente para evitar o ataque de Rain, ele apunhala sua túnica para mantê-lo no lugar enquanto Alec corta sua cabeça. Eles pensam que a luta acabou, mas o monstro continua se movendo, mesmo com a cabeça removida, e avança contra Alec, que luta para bloquear seu ataque. Ele percebe que ele ficou mais forte e rápido, o que significa que estava se contendo antes, e Yora bufa Rain para aumentar sua força. Ele empurra sua lança em direção ao monstro e ele bloqueia seu ataque, mas Alec usa a chance para atingi-lo com sua espada, e ele cai no chão. O monstro se levanta e coloca sua cabeça de volta, e ele arremessa Alec, mas Yora invoca seu escudo para impedi-lo de se chocar contra a parede. Locke observa que eles precisam atrasá-lo por 5 minutos, então Alec bebe uma poção e volta para lutar. Mas enquanto Yora tenta ir com ele, Locke diz a ela para ajudá-lo. Rain bebe sua última poção, e enquanto continuam lutando contra o monstro, ele menciona que estava animado para ver Alec depois de 4 anos. Mas Rain se pergunta por que ele está sempre fazendo uma cara de tédio. Ele pergunta a Alec o que aconteceu com ele, e embora ele diga a Rain para cuidar da própria vida, ele se recusa a parar até descobrir a verdade. Então Alec menciona que queria retribuir Eldus mudando a corte, por isso se tornou um mago da corte, mas não conseguiu fazer nada. Rain pensa que o sentimento é tudo o que importa e o fato de ele ter ficado na corte por 4 anos já é impressionante aos seus olhos, o que faz Alec chorar. Locke de repente ativa um enorme círculo mágico, então o monstro corre em sua direção e corta seu corpo, mas acaba sendo apenas uma ilusão para atrair o monstro para uma armadilha de gelo. Kara teletransporta Rain para trás do monstro e ele o atinge com sua lança enquanto uma das membros do grupo de Locke, chamada Mabel, tenta atacá-lo com sua espada. Ele desvia do ataque dela, mas pisa em outra armadilha de gelo colocada por Locke. Então ele fica bravo e corre em sua direção. Ele tenta enganá-lo mais uma vez, mas ele vê através de sua ilusão e ataca seu corpo real. Então ele o bloqueia com sua espada mágica. Outro membro de seu grupo, chamado Ruel, vê que Yora está apoiando Locke com um feitiço de 7 camadas, mas ele ainda pensa que Locke não será capaz de conter o monstro. Mas ele fica surpreso quando ela usa seu feitiço de ligação para conter o monstro e ele ainda consegue atingir Locke. Mas enquanto ele está caindo no chão, ele diz a Alec para mostrar a todos seu verdadeiro poder. Enquanto Yora continua a segurar o monstro e Alec o cerca com círculos mágicos. Locke fica impressionado, já que ele está usando mais do que usou para derrotar o último chefe. Ele atinge o monstro com seu raio, mas ele começa a se libertar e Rain não consegue acreditar que ainda está vivo. Alec tenta criar mais círculos mágicos, mas ele atinge seu limite e Locke não se surpreende que ele esteja ficando sem mana, já que ele já lançou tantos feitiços. Ele se lembra de como Regulus o demitiu, mas seus amigos o acolheram em seus grupos, pois acreditavam nele, então ele não quer decepcioná-los. Ele vai além do seu limite e combina seus círculos mágicos para invocar uma besta de raio, e todos pensam que é insano. O monstro quebra as correntes e avança, mas a besta o domina e o esmaga com suas presas. Alec cai no chão, mas ele está feliz por ter conseguido proteger seus amigos e eles lhe dizem que estão felizes por tê-lo de volta. Rain o lembra do jogo deles, onde a pessoa que cai primeiro perde e recebe uma penalidade. E Alec percebe que Rain o deixou cair para que ele pudesse vencer o jogo. Mas ele sabe que o jogo não foi justo para Alec, então ele decide pegar leve com ele, dizendo para ele conversar com ele sempre que tiver um problema como sua penalidade.
O grupo de Locke se junta a eles e Ruel o agradece por salvá-los, enquanto Mabel o convida para explorar outra masmorra com ela, mas a senhora lhe diz que ele já tem um grupo. Locke observa que ele é o mago mais talentoso que já conheceu, e ele sabe que eles não poderiam ter derrotado o chefe sem Alec e seus amigos, então Rain e Kara pensam que ele lhes deve. Locke concorda em recompensá-los e pergunta a Alec se ele quer uma recomendação, mas ele não tem ideia do que é isso, então Ruel explica que ele precisa dela para ser promovido ao rank S. Ele promete cuidar disso, e Rain decide acreditar nele, já que ele não é nada como Locke, que percebe que ninguém confia nele. Ruel agradece a Alec mais uma vez antes de se despedir, e seu grupo celebra, já que conseguiram completar sua missão. Alec retorna para Misha, que não consegue acreditar que seu grupo derrotou o chefe do andar 64, e ela observa que o grupo de Stan nem chegou lá a tempo. Ela lhe dá sua recompensa, e ele se prepara para sair, mas Stan o impede, dizendo que ele tem uma visita. Ele vê Vogan esperando por ele, e ele pergunta a Alec por que ele não ensinou a Regulus o quão fraco ele é. Então Alec explica que ele não estava em posição de dar-lhe lições. Vogan revela que ele substituiu Alec, mas ele odeia seu trabalho, já que está sempre cuidando de Regulus. Ele observa que Regulus se machucou depois de ir para o andar 30, mas ele já se recuperou e agora está procurando por Alec. Vogan observa que ele está esperando na arena subterrânea e Alec quer encontrá-lo, então Vogan o leva até lá. Ele observa que Regulus parece ser cheio de si, e Alec pensa que é normal para nobres terem um senso de orgulho, mas Vogan observa que ele também é um nobre e não é nada como Regulus. Eles o veem na arena e ele revela que estava esperando por Alec, dizendo-lhe que o rei quer mudar o reino para que os nobres comecem a trabalhar com plebeus. Mas Regulus não está feliz com isso, já que ele pensa que eles não são iguais, e ele sabe que Alec nunca entenderá como ele se sente, já que ele é apenas um plebeu. Ele admite que não entende Regulus, mas ele lhe diz que sua mentalidade está errada, já que ele nunca ouve os plebeus, mesmo que eles saibam mais. Regulus se recusa a mudar e se prepara para lutar contra Alec, dizendo que provará que os nobres não precisam trabalhar com plebeus. Ele avança contra Alec, que percebe que ele está usando lâminas duplas, e ele se lembra que disse a Regulus para usá-las, já que uma espada longa é muito pesada para ele. Alec desvia de seus ataques e ele cai ao perder o equilíbrio, enquanto Alec pergunta a Vogan se ele convenceu Regulus a lutar contra ele. Então ele explica que disse a Regulus para provar que ele é melhor que Alec, já que ele não queria aceitar que Alec é mais forte que ele. Ele se levanta e continua a atacar Alec enquanto Vogan revela que ele ensinou a Regulus como lutar com suas lâminas duplas, já que ele estava determinado a derrotar Alec. Ele avança e usa seu movimento especial, mas Alec o bloqueia e o empurra para trás. Regulus pergunta se sua magia de suporte é a razão pela qual ele conseguiu derrotar monstros poderosos, e ele admite que não consegue limpar o andar 30, não importa o quanto tente. Mas ele lê o relatório que Alec deixou para ele, e isso o deixou com raiva, já que é tão perfeito, dizendo que até levou em conta sua personalidade e ações. Ele pensa que é a prova de que Alec é um gênio, mas ele precisa provar que é melhor que ele, já que Alec é apenas um plebeu. Ele ativa seu artefato, já que Regulus quer que ele lute a sério, e ele diz a Alec que eles foram enviados para a masmorra, já que seu pai queria ver a força de um plebeu. Regulus observa que ambos foram usados para o experimento, mas Alec percebe que é a razão pela qual o rei o tratou como uma pessoa, e ele observa que os 4 anos que passou como mago da corte não foram desperdiçados. Ele diz a Regulus para se preparar e ele avança com sua espada, mas Regulus surta e fecha os olhos. Suas armas caem no chão, mas ele percebe que Alec poupou sua vida. Então ele se pergunta por que Alec não o derrubou, porque ele sabe que nunca o tratou bem. Ele admite que não sabe o que fazer, já que sempre acreditou em si mesmo, mas agora sabe que não é um guerreiro habilidoso. Ele pede conselhos a Alec e ele fica feliz em ouvir isso, já que Regulus finalmente decidiu ouvir um plebeu. Ele se desculpa por tudo o que fez a Alec, que admite que não sabe como responder a sua pergunta, e ele diz a Regulus que ele é o único que pode respondê-la. Alec oferece ajuda para ele se levantar, mas ele se recusa a pegar sua mão e lhe diz que já se acalmou. Regulus diz a Vogan para lhe dar a túnica do mago da corte e ele a devolve a Alec, enquanto Vogan lhe mostra uma carta do rei que menciona que a posição está aberta para ele. Mas ele se recusa a retornar como mago da corte, já que seu novo grupo tem uma regra contra sair, e ele menciona que não quer deixá-los. Ele diz a Vogan para agradecer ao rei por ele, já que ele gostou dos 4 anos que passou como mago da corte. Mas Regulus devolve sua túnica de qualquer maneira, e diz a Vogan que é hora de voltar para a capital. Ele pensa que Alec é um idiota por rejeitar a bondade do rei, e Alec menciona que ele é apenas um plebeu inútil, então Regulus o chama de tolo. Alec observa que eles finalmente concordam em algo, mas Regulus sorri enquanto sai e ambos estão felizes com o resultado.
Alec pede a seus amigos para lhe mostrarem Fazel, mas Rain observa que não pode fazer isso, já que não está se sentindo bem, e Kara menciona que precisa fazer algo importante. Ambos saem da sala, mas Yora percebe que eles estão tentando ajudá-la, e Alec pede a ela para lhe fazer um tour pela cidade, então ela concorda em fazê-lo. Ela o leva ao mercado onde vêem mercadores vendendo equipamentos e itens para aventureiros, mas ela o avisa para ter cuidado, já que há golpistas em todo lugar. Mas ela acaba comprando o lixo deles, e um deles lhe mostra uma pedra estranha, alegando que é um remédio que pode ajudá-la a lutar por dias sem dormir. Ela imediatamente acredita nele, mas Alec a puxa para longe. Eles chegam a um café onde decidem fazer uma pausa, e Alec se pergunta por que Rain e Kara não gostam de Locke. Então Yora lhe diz que Rain é descuidado e desleixado, mas ele sempre cuida de sua arma. Eles se lembram de como ele sempre limpava sua lança depois de suas viagens à masmorra, e ele não queria substituí-la, já que confiava nela com sua vida. Mas Yora revela que, há 2 anos, ele lutou contra um chefe de andar para salvar um grupo de rank A e acabou se machucando. Hicroma os ajudou a derrotá-lo e Rain tentou fingir que não se machucou, mas suas pernas cederam no caminho para casa e ele desmaiou. Então Locke e Hul o carregaram de volta. Mas Locke pensou que sua lança era inútil, então ele a jogou fora e Rain ficou com raiva quando soube disso. Mas Locke lhe disse que armas são descartáveis, o que o deixou ainda mais chateado. Yora acrescenta que Locke planeja as coisas, enquanto Rain usa seus instintos para sair de problemas, então ela pensa que eles nunca se darão bem. Alex se pergunta por que Kara também não gosta de Locke, então Yora observa que ela o acha irritante e até pensa que ele é um encrenqueiro. Alec e Yora continuam a andar pela cidade e vem um item raro que aumenta o poder mágico, então Yora quer comprá-lo. Mas ela percebe que não pode pagar, então Alec o compra para ela e ela promete valorizá-lo. Eles continuam a aproveitar o tempo juntos e enquanto observam o pôr do sol, Alec observa que gosta de Fizel, já que o faz sentir como um verdadeiro aventureiro. Yora se pergunta se ele ainda quer estar em seu grupo, já que ela pensa que ele quer voltar para a capital, mas ele lhe diz que quer ficar com seus amigos e tornar o grupo deles o mais forte. Ela fica feliz ao ouvir isso e nota que ele é do tipo que sempre guarda tudo pra si, então ela se alegra que ele esteja finalmente se abrindo. Ele diz que quer falar sobre seus verdadeiros sentimentos e ela fica toda sem jeito se preparando para beijá-lo, mas ele explica que desde que perdeu o jogo pra Rain, não pode mais guardar segredos. Ele percebe que ela está chateada, então pergunta o que há de errado, mas ela diz que não é nada e amaldiçoa Rain. No dia seguinte, Rain acorda Alec e percebe que ele passou a noite toda estudando. Rain diz a ele para se arrumar, já que o dia de um aventureiro começa cedo, então ele se veste e pergunta a Rain se ele quer começar do jeito usual. Eles têm uma luta de treino, e Yora diz que é muito cedo para lutar, mas Alec nota que precisa alcançar seus amigos, já que esteve fora por 4 anos. Rain consegue quebrar a espada dele, então Alec admite a derrota, mas Rain o desafia a lutar com seu artefato, e eles estão prestes a se chocar, mas Yora diz para pararem antes que alguém se machuque. Locke de repente se junta a eles e oferece conselhos, então eles começam a se afastar, mas ele revela que lhes deu uma recomendação de rank S. Eles percebem que é uma ID de rank S, mas ele se recusa a entregá-la a eles a menos que Rain implore por ela, então Crystal o atinge e pede desculpas pelo comportamento dele. Ela lhes entrega a ID e Rueblo nota que Reshroma recomendou o grupo deles ao mestre da guilda, então eles foram promovidos a rank S. Ela diz a Alec que grupos de rank S têm permissão para acessar a masmorra arcana. E Huli nota que é uma masmorra desafiadora, que é ainda mais perigosa que o Andar 64. Eles dizem a Alec para ligar para ele se precisar de ajuda, já que ainda sentem que lhe devem por tê-lo salvado, mas Locke de repente convida todos para celebrar. Yora e Kara dizem a todos que ele vai pagar a conta, então ele nota que precisa sair para uma reunião, mas Krista revela que ele está mentindo, então eles o arrastam. Eles vão para uma taverna onde começam a beber juntos e Alec não consegue acreditar que o grupo deles já é rank S. Rain diz a ele para parar de duvidar de si mesmo e nota que eles estão apenas começando. Mas Locke não está feliz com o que está acontecendo, já que todos continuam pedindo as bebidas mais caras. Depois disso, vemos que Yora já está bêbada e Kara diz a Alex que está feliz, já que ele escolheu ficar com eles em vez de voltar para a capital. Mas Misha de repente liga para Keira e diz que precisam da ajuda dela. Ela cura aventureiros feridos e Misha agradece por ajudá-los, dizendo que seus curandeiros estavam sobrecarregados, já que muitas pessoas se machucaram. Ela se pergunta o que aconteceu com eles, então Misha revela que foram atacados por criminosos da Guilda das Sombras e Stan mostra a Kara uma aventureira ferida chamada Olivia. Ela percebe que Olivia está em péssimas condições, então precisa tratá-la a noite toda. Mas Olivia de repente a agarra e Kara pergunta se ela se lembra do que aconteceu. Olivia menciona que precisa encontrar um traidor e diz a Kara para curá-la para que possa entrar em ação, mas ela diz a Olivia que precisa de tempo para se recuperar.
Ela tenta se fazer de forte, mas de repente desmaia. Então Cara começa a tratar seus ferimentos e percebe que Olivia tem muitas cicatrizes antigas que provam que ela sobreviveu a inúmeras batalhas. Cara sabe que ela é do grupo Sem Nome e é uma das melhores espadachins de Fazeli. Então Cara se pergunta quem fez isso com ela e usa seu feitiço de cura nela. No dia seguinte, vemos Alec na biblioteca onde ele verifica os registros da masmorra arcana, mas um garoto chamado Lurg de repente o interrompe. Ele revela que conhece Alec, que pergunta o que pode fazer por ele, então Lurg nota que quer parfaits especiais no café. Eles decidem ir para lá, e Lurg come muitos parfaits, mas Alec diz a ele para ir direto ao ponto, já que sente que está sendo enganado. Lurg revela que é membro do grupo de Rank S chamado Sem Nome, e nota que ouviu falar de como o grupo de Alec alcançou o Rank S depois que ele se juntou a eles. Então ele queria conhecê-lo, e acha que Alec é perfeito para o próximo trabalho deles. Então ele o convida para se juntar ao seu grupo para uma incursão na masmorra labirinto. Cara visita Olivia e percebe que ela já está praticando seus golpes. Então Cara diz a Stans para impedi-la, mas ele explica que ela não vai ouvi-lo. Então Cara diz a ela para se deitar, já que ainda está ferida, e Stans se pergunta quem a atacou, mas ela se recusa a responder a pergunta dele e diz a Cara para curar a perna dela. Ela diz a Stans para sair do quarto e cura a perna de Olivia, dizendo que ela poderá andar em breve, mas ainda precisa de tempo para se recuperar. Ela pede desculpas por ser rude com Cara e promete retribuir, mas de repente beija a testa de Olivia, dizendo que é um amuleto que a ajudará a relaxar. Ela se lembra de como sua mãe costumava fazer isso para animá-la e diz a Cara que está com sede, então ela dá chá a Olivia. Ela nota que também está com fome, então Cara sai para buscar comida para ela, mas Olivia coloca uma droga em sua xícara. Enquanto isso, Alec fala aos amigos sobre Lurg, e ficamos sabendo que ele ainda não aceitou a oferta dele. Rain nota que Lurg parece um garoto, mas na verdade é mais velho que todos eles, e Alec fica surpreso ao ouvir isso, então Yora revela que ele é um elfo. Alec se lembra de como ele mencionou que os Sem Nome iriam para o andar 72, e o plano deles é limpá-lo rapidamente para que possam pegar o núcleo da masmorra do último andar. Ele quer que Alec entre no final, dizendo que ele pode ficar com o núcleo, e Lurg revela que os Sem Nome estão com pressa, já que querem fazer a Guilda das Sombras pagar por ferir a amiga deles. Alec percebe que Lurg quer que ele lide com a masmorra para que ele possa derrubar a Guilda das Sombras, e ele dá a Alec um núcleo para o andar 72. Rain não confia nele, já que a oferta dele parece boa demais para ser verdade, mas Yora não acha que Lurg os enganará, já que ele é quem mantém os Sem Nome unidos. Rain pega o núcleo e sabe que Olivia também é do Sem Nome, então eles decidem visitá-la. Mas Misha diz a eles que algo aconteceu com Cara e eles percebem que ela não está se sentindo bem, já que Olivia a drogou. Ela pensa que Olivia voltou para o labirinto e nota que ela ainda não está totalmente curada, então a Guilda das Sombras a matará se a virem. Rain acha que ela ficará bem, já que é uma espadachim de rank esse, e ele diz a Cara para se acalmar, já que ela não está agindo como de costume. Ela nota que Olivia disse algo sobre um traidor, então ela sabe que alguém está ajudando a Guilda das Sombras, e está determinada a salvá-la, dizendo que irá sozinha se precisar. Mas ela percebe que seus amigos não a deixarão ir sozinha, e Rain diz a ela que eles estavam planejando invadir o labirinto de qualquer maneira, então eles podem encontrar Olivia enquanto estão lá. Eles vão para o labirinto e Yora nota que ele tem teletransportadores por toda parte, mas Mabel de repente se junta a eles, e diz que foi lá porque também está procurando por Olivia. Ela se oferece para ir junto, e revela que Lurg a pediu para se juntar à incursão, já que os Sem Nome precisam de alguém para ocupar o lugar de Olivia. Ela nota que ambas são espadachins de rank esse, mas de repente toca em Alec e menciona que quer ver a magia dele novamente. Então Yora fica chateada e diz a ela que não precisam dela, já que o grupo dele se importa com a dinâmica da equipe. Rain explica que os Sem Nome agem como 4 aventureiros solo que só trabalham juntos quando estão explorando masmorras, e Mabel nota que Olivia é do tipo estoico, mas na verdade é uma pessoa gentil no fundo. Em um flashback, vemos Olivia praticando seus golpes, mas ela se pergunta por que Mabel está saindo com ela, então ela explica que é porque são amigas. Olivia nota que prefere ficar sozinha e revela que só se juntou ao Sem Nome para limpar masmorras, mas Mabel a convida para uma incursão em masmorra. Então Olivia concorda em ir com ela, e Mabel mal pode esperar para vê-la nesta masmorra central amanhã. De volta ao presente, Mabel revela que Olivia apareceu para a incursão na masmorra e Yora se recusa a deixá-la ir junto, mas ela implora a todos para encontrar Olivia. Depois que ela sai, Rain dá a Alec uma pulseira e diz para ele não perdê-la, já que é a arma secreta deles. Eles entram no labirinto e Cara coloca os círculos de teletransporte para que possam se reconectar caso uma armadilha os separe. Mas Rain zomba dela por se comportar como uma garotinha na guilda. Então ela o chuta pra longe, e ele acaba ativando uma armadilha.
Alec corre para o lado dele, mas ele também aciona uma armadilha, e ambos são teletransportados. Alec se vê cercado por monstros, então ele os ataca com seu raio, mas um deles está prestes a atingi-lo por trás. Então Kara o derruba e explica que conseguiu alcançá-lo por causa das pulseiras deles. Ela revela que são chamados de Anéis de Mobius e vêm em pares, o que impede que duas pessoas se separem. Ela diz a ele para não se preocupar com Yora, já que ela está com Rain e ela acha que eles ficarão bem, já que ele é um lutador capaz. Alec e Kara abatem os monstros e exploram o labirinto, mas param ao ver um curativo no chão, o que os faz perceber que Olivia está por perto. Cortamos para Rain e Yora, que estão fugindo de um grupo de monstros, e Yora usa sua magia para criar uma parede de terra. Ela diz a Rain para mirar no chefe deles, então ele avança, enquanto ela o fortalece com seu feitiço. Ele passa pelos monstros e corta a cabeça do chefe deles, então eles entram em pânico e fogem. Ela o elogia por derrotar os monstros e ele nota que merece o elogio, mas diz a ela para ajudar Alec a recuperar a confiança. Eles param ao ver o cadáver de um monstro e percebem que é um chefe de andar, mas Yora se pergunta quem o derrotou em um único golpe. Então Rain diz a ela que apenas uma pessoa pode fazer isso, e nota que é o mestre da lâmina Mal. Vemos Mal conversando com o chefe da Guilda das Sombras, que está impressionado que Olivia não teve chance contra ele, e ele explica que sabe como ela luta, já que eles se conhecem. O chefe se pergunta por que Mal está trabalhando com eles, então ele explica que é porque eles compartilham o mesmo objetivo, mas nota que seu desejo é diferente, já que ele só quer ficar mais forte. Os membros da Guilda das Sombras revelam que há intrusos no andar 72 e Mal espera que a pessoa que ele procura esteja entre eles, mas o chefe ordena que seus homens se livrem deles. Alec e Kara encontram Olivia, que lhes diz que o momento deles é perfeito, já que ela precisa de alguém para curá-la. Mas Kara se recusa a ajudá-la, já que sabe que Olivia simplesmente fugirá novamente, e Alec nota que ele não é um curandeiro. Ele explica que Kara quer levá-la de volta, já que está preocupada com ela, mas Olivia diz a eles para não atrapalharem e pede desculpas a Kara, já que não pode retribuir. Kara diz a ela que não entende os curandeiros, já que eles não pedem para as pessoas os retribuírem, e Alec a impede de escapar, enquanto Kara pergunta por que ela voltou ao labirinto. Então ela explica que precisa resolver as coisas com o traidor que por acaso é seu mestre e ela o culpa pela morte de sua mãe. Ela ativa um teletransportador, então Kara corre para alcançá-la, e todos são teletransportados, mas percebem que estão em um ninho de monstros. Alec avança, e Olivia quer se juntar a ele, mas Kara diz para ela esperar e a cura. Ela nota que levará tempo para preparar o feitiço de teletransporte que eles precisam para escapar, e Alec está em grande desvantagem numérica, então Olivia percebe que ele precisa da ajuda dela. Ele luta para derrotar um ogro, já que não consegue atingir seu ponto fraco, mas ela o corta instantaneamente, e ele fica impressionado porque nem a viu se mover. Kara nota que seu teletransporte está quase pronto, mas ele de repente é dissipado, e Alec percebe que eles não podem usar feitiços, já que há um comedor de magia na área. Olivia diz a ele que ele não tem prática e, enquanto ela continua a eliminar os monstros, Alec percebe que ela é o oposto de Rain, já que é uma lutadora fria e afiada. Ele não quer que ela o subestime, então ele continua lutando e ela nota que ele tem potencial, mas ainda não dominou sua arma, dizendo para ele tratar sua espada como parte de seu corpo. Eles ouvem um sino tocando e ela nota que não podem derrotar todos os monstros, então precisam derrubar o comedor de magia para escapar. Ele promete lidar com os monstros enquanto ela o procura, e Kara diz a ela onde encontrá-lo, mas nota que há muitos monstros no caminho. Olivia corre em direção a eles, e Alec pensa que ela é imprudente, mas ela os corta facilmente. Ele distrai os outros monstros, mas um deles o ataca por cima, e ele consegue empurrá-lo de volta. Mas ele continua a atacá-lo, e ele luta para derrotá-lo, já que há muitos deles. Então ele corre em direção a um ogro, e o monstro se choca contra ele. Ele pensa que está acabado, mas ele consegue se recuperar, e ele fica impressionado que ainda está vivo. Olivia massacra os monstros em seu caminho, e ela vê o comedor de magia. Então ela o esfaqueia e destrói seu sino. Kara diz a Alec que eles estão prontos para ir, então ele ataca os monstros com seu raio, enquanto Olivia corre para alcançá-la. Ela diz a eles para se apressarem, já que os monstros já a encontraram. Então Alec os queima, e diz a Olivia para pegar a mão dele. Eles conseguem escapar, mas ela se pergunta por que ele não disse a ela que é um mago, e nota que ela parecia boba dando conselhos a ele, já que ele nem é um espadachim. Mas ela o agradece por salvá-la de qualquer maneira, e admite que não teria sobrevivido se tivesse ido sozinha. Kara nota que ela ainda não se recuperou totalmente, então seus ferimentos podem reabrir se ela continuar lutando, e ela pergunta sobre o mestre dela.
Então Olivia revela que quando sua mãe faleceu, ela ficou sozinha, mas Mal a acolheu e a ensinou a empunhar uma espada. Ele a criou como se fosse sua própria filha, e ela confiava nele mais do que em qualquer um neste mundo. Mas depois que ela derrotou um grupo de monstros na masmorra, ele de repente a atacou. Ele pensa que ela está prestes a encontrar seu fim. Então ele diz a ela que quer que ela saiba a verdade antes de morrer e revela que foi ele quem matou a mãe dela. Mas ela consegue sobreviver ao incidente e mais tarde descobre que ele estava no mesmo grupo que sua mãe. Então ela não consegue acreditar que esteve aqui admirando o assassino de sua mãe. Ela mostra a Alec, cara, a cicatriz que ele lhe deu e nota que ele tirou tudo dela, mas Alec lhe dá sua túnica, dizendo que ficou impressionado com a forma como ela lutava. Ele nota que entende como ela se sente, já que sabe como é acreditar que não tem mais nada, mas seus amigos lhe mostraram que ele estava errado. Ela revela que não tem amigos, mas ele nota que Lurg quer fazer a Guilda das Sombras pagar por feri-la. E Cara diz a ela que não pode mudar o passado, mas pode curá-la sempre que se machucar. Olivia sabe que Lurg e Mabel estavam tentando ajudá-la, mas ela acha que eles não têm ideia de quão assustador Mal é. Então Alec diz a ela que eles lutarão em seu lugar. Voltamos para Rain, que menciona que odeia a masmorra, já que há armadilhas por toda parte, e Yora diz a ele para parar de tocar em tudo o que vê. Ela se pergunta se Alec e Kera estão bem, já que está preocupada que eles possam encontrar a pessoa que derrotou o chefe do andar, mas Rain diz a ela para ficar quieta enquanto ele ouve pessoas se aproximando. Os membros da Guilda das Sombras aparecem e um deles encontra um núcleo enquanto se aproxima de Yora e Rain, que pensam que ele deve ser louco, já que as pessoas não deveriam comer núcleos. Ele percebe que são os intrusos, então ele ordena que seus homens os ataquem, mas eles não são páreo para eles, e Rain diz a ele que o núcleo que ele comeu não o deixou mais forte. Ele pergunta ao homem se eles estão procurando o núcleo da masmorra no último andar, e ele se recusa a responder a pergunta. Mas Yora usa suas correntes para torturá-lo, então ele admite que o chefe deles os ordenou a roubá-lo. Yora pergunta se ele conhece Mal, então o homem revela que está trabalhando com eles, mas Rain sabe que eles não são os responsáveis, e ele sugere levá-los para a guilda. Mas eles de repente sentem um terremoto, e o homem revela que absorveu o poder do núcleo da masmorra ao comê-lo. O chão se estilhaça enquanto ele libera seus poderes, e Yora perde a consciência, então ele consegue se libertar. Ele a leva embora enquanto nota que finalmente conseguiu o que queria, e Rain o persegue enquanto nota que a levará para o fundo da masmorra. Voltamos para Alec enquanto ele diz a Olivia que costumava ser um mago da corte, e ele nota que gosta de estudar magia. Ela acha que ele tomou a decisão certa ao escolher se tornar um aventureiro, mas Cara nota que seus amigos ainda não estão lá e revela que eles decidiram se encontrar lá caso se separassem. Eles veem um buraco gigante e acham que parece incomum, mas Olivia pula e encontra o chapéu de Yora. Então eles percebem que ela estava lá. Yora acorda e vê o homem se reportando ao seu chefe Goro, que a cumprimenta e pede desculpas pela forma como o homem a tratou. Ela pergunta por que eles não a mataram, mas ele se recusa a responder a pergunta dela, e ele está feliz, já que ela está começando a se comportar como um animal encurralado. Mas Mal diz a ele para não tocá-la, e ela o reconhece como o mestre da lâmina. Rain de repente aparece acima deles e ele esfaqueia o homem por trás, então Goro saca sua arma para se defender. Rain percebe que ele está usando uma espada de mana, e ficamos sabendo que o homem ainda está vivo, já que o núcleo que ele comeu deixou seu corpo mais forte. Ele nota o anel de Mobius que Yora está usando, então ele o remove e diz a ela que não a salvará. Mas Rain pergunta o que ele quis dizer quando disse que conseguiu o que queria. Mas Goro apenas diz a ele para fazer seu trabalho, então ele a soca para nocauteá-la e diz a Mal que eles deveriam começar a trabalhar. Rain ameaça matá-los se tocarem nela, mas eles simplesmente fogem, e Goro o impede de persegui-los. Ele revela que é o membro mais famoso da Guilda das Sombras, e ele começa a lutar contra Rain, que percebe que há algo estranho em sua arma, mas ele sabe que não é um artefato. Ele o destrói e empala Goro, mas fica surpreso ao saber que ele ainda está vivo e ele surta ao ver o sangue dele. Ele revela que não gosta de Mal, já que ele não faz nada além de ficar parado o dia todo, e ele até age como se fosse o chefe. Rain prepara sua arma enquanto Goro se levanta e ele de repente começa a cantar enquanto seu sangue retorna ao seu corpo. Ele se recupera instantaneamente e seu sangue repara sua espada enquanto ele diz a Rain que ele está prestes a encontrar seu fim. Rain se pergunta que tipo de magia ele está usando, já que nunca a viu antes e ele o esfaqueia mais uma vez. Mas Goro diz a ele que ele nunca aprende e revela que os ataques de Rain não podem matá-lo, já que sua magia de sangue o torna mais forte sempre que ele se machuca. Ele empurra Rain para trás e invoca seu chicote, que ele enrola na perna de Rain e o esmaga no chão. Goro pensa que ele está acabado, então ele começa a zombar dele, mas Rain se levanta e diz a ele que ainda não acabou. Ele chama seu artefato e ele voa em direção a Goro, que o desvia facilmente, mas Rain de repente o soca para longe.
Em um flashback de 6 anos atrás, vemos Rain se preparando para lutar contra Alec, que está usando sua espada mágica, e ele fica surpreso que Rain esteja usando apenas sua arma de treino. Mas ele está confiante de que pode vencer a luta, já que nunca perdeu um duelo na academia. E ele começa a lutar contra Alec, mas percebe que está sendo empurrado para trás. Cara e Yora se perguntam se ele perderá pela primeira vez, já que sua lança não é páreo para a espada mágica de Alec, e ele começa a girá-la, mas ele acidentalmente a derruba e ela quase atinge Rosa. Ele se prepara para lutar contra Alec com os punhos, mas ela interrompe o duelo deles e os repreende por causar uma bagunça. Depois disso, Alec pensa que Rain soltou sua arma para distraí-lo, e ele explica que o plano de Rain foi brilhante, já que espadas mágicas drenam a mana do usuário, então eles ficam vulneráveis se perderem o foco. Rain finge que não deixou cair a arma sem querer e se chama de gênio, mas Alec acha que ele só está se pressionando. De volta ao presente, Rain continua atacando Goro, notando que Alec é um gênio em magia ofensiva, enquanto Yora tem talento para magia de suporte e Kara é especialista em cura. Ele admite que não consegue usar um único feitiço, mas nota que é um gênio na luta e derruba Goro, dizendo que a magia de sangue dele não vai ajudar se ele o espancar até a morte. Mas Goro se levanta e usa seu feitiço para invocar um vórtice, que ele usa para atacar Rain. Cortamos para Luerg enquanto Stans pergunta por que ele escolheu Alec como parceiro de ataque e ele explica que é porque ouviu rumores sobre ele. Ele se pergunta se é verdade que Alec pode usar todos os 5 elementos e Stans acha improvável, dizendo que não vai acreditar a menos que veja com os próprios olhos. Ele também não acredita que Alec bateu o recorde do andar 68 na masmorra da capital, mas Mabel de repente os interrompe e nota que Olivia entrou sozinha no labirinto. Ela diz para não se preocuparem, já que Alec e seus amigos já foram atrás dela. Mas Stans nota que seu plano foi arruinado, revelando que ele estava esperando a chance perfeita para atacar a Guilda das Sombras. Ele pergunta a ela se Alec pode usar todos os 5 elementos e ela nota que só ouviu usar fogo e relâmpago. Então Luerg se pergunta se são os únicos elementos que ele pode usar. Mas Stans acha que ele pode estar escondendo seus poderes e nota que eles deveriam procurá-lo no labirinto, já que ele sabe que o lugar é perigoso. Voltamos a Rain, prestes a ser queimado, mas Alec chega de repente para salvá-lo e usa seu feitiço de reflexão para mandar as chamas de volta. Rain diz que o timing dele é perfeito e fica feliz em ver Kara e Olivia, mas percebe que Goro ainda está vivo. Olivia sabe que ele está usando magia de sangue, que é incrivelmente difícil de lidar, e Rain diz a todos que Yora foi sequestrada. Ele nota que o mestre da lâmina está trabalhando com a Guilda das Sombras, o que surpreende Olivia, mas Kara se pergunta por que levaram Yora. Rain diz aos outros para procurá-la enquanto ele lida com Goro, mas Kara de repente o atinge e usa seu feitiço de cura para ajudá-lo a se recuperar. Ela pega o bracelete dele e diz a Alec para ajudá-lo a derrotar Goro, que invoca suas chamas para atacá-los. Mas Alec usa seu feitiço de reflexão mais uma vez. Kara e Olivia correm por Goro, e Rain recolhe sua lança dizendo a Alec que Goro não é páreo para sua magia de reflexão. Vemos Stans e os outros na masmorra enquanto falam sobre os cultistas demoníacos na Guilda das Sombras, que têm selos em seus corpos. Aprendemos que seus líderes são chamados de portadores de título, e Stans nota que eles são perigosos, já que estão dispostos a sacrificar qualquer coisa para ficarem mais fortes. Goro ativa seu selo de feitiçaria, o que faz seu corpo se transformar e ele de repente está perto de Rain. Mas Alec invoca seu relâmpago, então Goro salta para longe e consegue desviar dos raios de Alec. Ele percebe que a velocidade de Goro é insana, então ele cria um enorme círculo mágico acima dele e o atinge com seu relâmpago. Goro sangra enquanto grita de dor, mas ele usa sua magia para transformar seu sangue em mana, e explica que os ataques de Alec não podem matá-lo, já que ele não morrerá a menos que fique sem sangue. Ele usa suas lâminas para atacar, então Alec cria uma barreira para bloqueá-las e Goro consegue destruí-la. Mas Rain de repente aparece atrás dele, então Goro o ataca e começa a dominá-lo, enquanto Rain percebe que não consegue acompanhar sua velocidade. Goro começa a zombar dele novamente, já que ele se chamou de lutador gênio, mas não é páreo para ele. Enquanto Rain cai no chão, Goro revela que é um portador de título, já que tem a capacidade de superar seus limites. Ele ameaça matar Rain se Alec tentar qualquer coisa, mas Rain de repente o esfaqueia e queima a ponta de sua lança. Em outro flashback, vemos Rain lutando contra um garoto que o derrota facilmente e diz que ele nunca vencerá um gênio. Rain promete superá-lo e treina duro para ficar mais forte, mas um dia, ele percebe que o garoto adoeceu. Ele fica bravo por nunca mais poderem lutar, já que queria derrotá-lo. Então o garoto diz que ele pode se considerar o vencedor e começar a se chamar de gênio.
De volta ao presente, Rain continua a lutar contra Goro e abre um buraco em seu peito, notando que ele sempre será um gênio, não importa o que digam. Cortamos para Mal, que chega ao fim do labirinto com o homem que levou Yora, e eles abrem uma enorme porta que os leva ao ponto mais baixo da masmorra. Eles sobem as escadas e veem o núcleo da masmorra, e enquanto o homem o pega, ele nota que finalmente encontrou o que estava procurando. Voltamos a Rain, enquanto Alec usa seu feitiço de ignição para incendiá-lo, e ele ataca Goro com sua lança em chamas. Ele consegue cortar o braço de Goro, e nota que ele não pode se curar, já que as chamas queimaram seu sangue, mas o feitiço de ignição se esvai. Alec o usa novamente, e Rain domina Goro, notando que ele nunca superou a pessoa que admirava. Então ele quer provar a força de seu amigo derrotando todos os seus oponentes. Ele lança uma barragem de ataques que corta o corpo de Goro em pedaços, e Rain o agradece por ter dado uma boa luta. Enquanto isso, o homem diz a Yora que tem o núcleo da masmorra, mas Mal de repente o ataca e diz que está farto de ouvi-lo. Ele nota que não precisa mais da Guilda das Sombras, já que já tem o núcleo e chama Yora de buscadora, mas ela não tem ideia do que ele está falando. Então ele diz a ela que uma buscadora deveria ser capaz de ver o Éden, que é a terra onde os núcleos das masmorras concedem desejos, mas ela nota que nunca ouviu falar disso. O homem diz a Mal que a Guilda das Sombras o fará pagar por traí-los, mas ele revela que é exatamente o que ele quer e derruba o homem. Aprendemos que ele está procurando um oponente digno, mas ninguém quer lutar contra ele, já que ele é o mestre da lâmina, então ele decidiu fazer inimigos. Olivia de repente o chama, e ele diz que ela deveria ter ficado em casa, mas Yora nota que ela tem mais amigos a caminho, mas ele não se importa e nota que mal pode esperar para lutar contra Alec, já que o acha interessante. Voltamos a Rain, que bebe uma poção para ajudá-lo a se recuperar, e nota que o mestre da lâmina não cairá facilmente, já que ele sentiu sua sede de sangue quando encontrou o corpo do chefe do andar. Ele diz a Alec para ter cuidado se lutar contra Mal, mas ele apenas promete voltar com os outros e diz para ele esperar por ele lá. Olivia avança contra Mal e diz que ele vai pagar por matar a mãe dela, mas ela apenas passa por ele e salta para longe com Yora. Kara usa sua chuva de flechas para atacá-lo, mas ele facilmente a bloqueia, então Yora o prende com suas correntes, enquanto Kara libera seu movimento final. Ele se liberta e corta a magia dela, então Olivia tenta um ataque surpresa, mas ele facilmente o bloqueia e a empurra para trás. Ela nota que não deixará mais ninguém tirar a cabeça dele, já que quer fazê-lo sofrer por tudo o que ele fez a ela, mas ele fica feliz que ela encontrou bons amigos. Ele sabe que Kara e Yora são magas capazes, mas ele acha que elas estão deixando Olivia mais fraca, e ele a lembra da lição mais importante que ele a ensinou. Em um flashback, vemos Olivia chorando porque as outras crianças a intimidavam, mas Mal diz que está tudo bem, já que a solidão torna uma pessoa mais forte. Ele nota que ela se tornará mais forte do que qualquer um se abraçar sua solidão, e ela diz que quer ser tão forte quanto ele, então ela treina o máximo que pode. De volta ao presente, Mal bloqueia os ataques de Olivia, e ela diz que ele não tem ideia de como ela se sentiu a vida inteira, já que nunca parou de treinar apenas para superá-lo. Mas ele a derrota facilmente, e Kara mira na cabeça dele, mas ele destrói a flecha dela e diz que foi mais fraca que o último ataque dela. Ele lembra Olivia que a solidão a tornará mais forte e tenta cortar Kara e Yora, então Olivia as protege. Mas ela cai no chão, então Kara tenta curá-la. Olivia admite que é fraca, mas nota que não quer ficar mais forte se precisar abandonar seus amigos. E Alec de repente aparece. Ele se choca com Mal, e Alec se pergunta por que ele fez Olivia sofrer. Então ele explica que é porque ela é fraca. Ele desvia do ataque de Alec e se pergunta por que ele está lutando com uma espada, já que ele deveria ser um mago. Mal diz a ele para usar seu feitiço mais forte, então ele invoca sua besta de relâmpago e a ordena a atacar Mal, mas ele consegue dominá-la e a corta. Todos não conseguem acreditar no que aconteceu, mas Mal percebe que está sangrando. Então ele admite que Alec é o aventureiro perfeito, mas nota que ele não é um bom mago. Mal explica que não consegue sentir nenhum desejo de matar na magia de Alec, mas ele diz a Mal para ficar de olho nele, e seus amigos percebem que ele está prestes a usar seu trunfo. Sua mana começa a fluir pelo corpo e Yora pensa em pará-lo, mas Kara diz que é tarde demais. Ele pergunta a Mal se ele sabe sobre feitiços originais e admite que não pode derrotá-lo em uma luta direta, mas usará seu melhor feitiço para salvar Yora. Ele ativa seu limite de ruptura e Mal fica impressionado já que ele está usando a mana ao redor dele, mas ele sabe que é extremamente arriscado. Yora nota que é um feitiço original que só Alec pode usar, e ele cria 5 círculos mágicos enquanto combina todos os elementos para atacar Mal. Em um flashback, vemos Alec e seus amigos falando sobre uma hidra que só pode ser derrotada usando todos os 5 elementos ao mesmo tempo.
Rain acha que é impossível, mas Kara diz pra ele se acalmar e Yora nota que Alec pode usar fogo e relâmpago. Então os três podem apoiá-lo usando os outros elementos. Mas Rain a lembra que ele não pode lançar feitiços e ele começa a discutir com Kara. Então ela o atinge com sua magia de vento. Alec acha que pode usar a mana ao redor dele para que possa lançar feitiços infinitamente, mas Yora nota que ele pode ser envenenado se absorver o tipo errado de mana. Ele ainda acredita que sua ideia pode funcionar, mas Kara e Yora estão céticas, já que existem mais de 10.000 tipos de mana neste mundo, e seu corpo é compatível apenas com um deles. Ele decide tentar mesmo assim e seus amigos o observam enquanto ele começa a praticar, enquanto Yora nota que acredita nele, então tem certeza de que ele encontrará uma maneira de fazer isso. De volta ao presente, Alec usa seu movimento final e Mal tenta cortar os elementos, mas acaba se ferindo. Alec continua com um enorme feitiço de vento e prende Mal dentro de um redemoinho, mas ele ri ao perceber que Alec é um oponente digno. Ele consegue se libertar, mas elogia Alec por suas habilidades incríveis e revela que se sente verdadeiramente vivo quando está lutando contra alguém que pode matá-lo. Alec quebra uma de suas espadas, então ele a joga fora, mas diz a Alec que vai parar de se conter, reconhecendo-o como aprendiz de Eldos. Então Alec se pergunta se ele conhece Eldos, mas ele diz a Alec para parar de procurá-lo e revela que sabe como sua mãe morreu. Ele sabe que Alec acredita que ela morreu por causa de uma praga, mas ele nota que isso não é verdade. Então Alec quer saber o que aconteceu, mas ele se recusa a contar. Ele usa o núcleo da masmorra para aumentar sua mana e diz a Alec para vir com tudo, já que ele sabe que seu limite de ruptura não durará muito. Cortamos para Stans, que percebe que o limite de ruptura é o trunfo de Alec. E Rain sabe que não é uma técnica todo poderosa, já que cobra um preço do corpo dele. Ele revela que Alec só pode usá-lo por 10 minutos e Stans sabe que seu corpo vai quebrar se ele ultrapassar o limite de tempo. Então Rain quer ajudá-lo, mas está muito ferido para fazer qualquer coisa. Stan sabe que mesmo Rank Exército teriam dificuldade contra Goro, então ele está impressionado que Rain conseguiu derrotá-lo, e ele chama um sacerdote chamado Cass, que usa sua magia para prender Goro em seu caixão. Stans acha que Alec não é páreo para Mal, e Mabel discorda dele, já que ela acha que espadachins não conseguem contra-atacar feitiços. Mas Stans nota que Mal tem o núcleo da masmorra no nível mais baixo, o que aumenta muito sua mana, e aprendemos que ele também pode usar magia. Voltamos a Mal, que usa sua explosão de mana para atacar Alec, que tenta refleti-la, mas ela rompe suas defesas, então Yora usa sua magia para salvá-lo. Mal dispara sua explosão de mana e Alec luta para se defender, mas Olivia diz aos outros que tem um plano. Alec nota que já se passaram 5 minutos desde que ele ativou seu limite de ruptura, e ele ainda luta para acompanhar Mal. Então Yora usa toda a sua mana para prendê-lo com suas correntes. Ele as destrói facilmente, mas Alec usa a chance para lançar seu feitiço final novamente, e ataca Mal com tudo o que tem. Mas ele contra-ataca com sua explosão de mana, que causa uma explosão massiva, e Alec percebe que não tem chance. Kara diz que é hora de puxar um ninho de monstros, e ele percebe que ela está planejando usar o comedor de magia, então ele troca para sua espada. Mal usa sua explosão de mana novamente, mas ela é dissipada pelo comedor de magia. Alec avança, mas Mal facilmente contra-ataca seu ataque e nota que o plano deles é inútil, já que Alec não pode vencê-lo sem sua magia. Ele bebe uma poção para ajudá-lo a se recuperar e diz a Mal para não entender errado, já que ele não está lutando sozinho. Enquanto eles continuam a se chocar, Alec é empurrado para trás, e Mal sabe que seu limite de ruptura está prestes a se esgotar. Alec se lembra do conselho que Olivia lhe deu sobre como empunhar uma espada, e ele continua a lutar contra Mal, que continua a acertá-lo, mas ele consegue cortar o rosto dele. Mal nota que mudou sua opinião sobre Alec, já que agora o vê como um mestre mago, e ele avança, mas Olivia de repente o ataca. Ela pergunta por que ele a ensinou a luta apenas para abandoná-la, e se pergunta por que ele não é tão forte quanto costumava ser. Então ele promete responder as perguntas dela se ela o derrotar. Ela continua a atacá-lo, e ele a empurra para trás, mas Alec diz para ela não desistir, e ele diz a Mal para enviar uma mensagem a Eldos de que ele agora é forte o suficiente para derrotar o mestre da lâmina. Ele avança contra ele com Olivia, mas Mal bloqueia seus ataques e o limite de ruptura de Alec se esgota. Então Mal se prepara para finalizá-lo, mas Kara de repente remove o comedor de magia e aprendemos que tudo fazia parte do plano de Olivia, já que ela sabia que Mal ficaria confuso depois que eles removessem o comedor de magia. Alec vê uma abertura e atinge Mal com seu relâmpago, mas ele nota que não é forte o suficiente para derrotá-lo. Ele se prepara para contra-atacar com sua explosão de mana, mas Olivia para sua espada e Alec o atinge com seu relâmpago. Ele percebe que Mal ainda está de pé,
mas Kara o atinge com sua flecha e ele não consegue acreditar que tudo o que fizeram foi apenas uma distração para que ela pudesse acertar um golpe direto. Ela ameaça matá-lo se ele se mover, mas ele lhe dá o núcleo da masmorra e diz para ela aceitá-lo como recompensa por derrotá-lo. Yora nota que a Guilda das Sombras queria capturá-la, já que ela tem o poder de encontrar o Éden, que é a terra onde os desejos são concedidos. Mal revela que os núcleos das masmorras têm vontade própria, mas apenas os buscadores podem ouvir suas vozes, e ele explica que a única maneira de encontrar o Éden é reunindo os núcleos das masmorras com a vontade de Adão. Alec o lembra que ele prometeu responder às perguntas de Olivia, então ele revela que costumava fazer parte de um grupo com a mãe dela, e ele nota que ela era uma espadachim talentosa. Mas ela se transformou em um monstro por causa de uma doença chamada Síndrome da Masmorra, então ele foi forçado a matá-la, e ele deixou o grupo para cuidar de Olivia. Ele decidiu ensiná-la a lutar, já que ela era tão talentosa quanto a mãe, mas ela começou a admirá-lo e ele não conseguia superar o fato de ter matado a mãe dela. Ele começou a questionar sua decisão de matá-la, já que ele acha que ela queria ver Olivia apesar de ter se transformado em um monstro, e ele acredita que pode revivê-la se encontrar o Éden, então ele decidiu procurá-lo. Ele revela que é a razão pela qual ele abandonou Olivia, e diz a ela para finalizá-lo. Mas Mabel chega com Luerg e fica feliz em ver que Olivia está bem. Ela explica que não quer executá-lo e diz que ele será preso por seus crimes, mas ele nota que ela se arrependerá de sua decisão, e as feridas do passado a destruirão. Ela diz que pode viver com isso, então ele admite que ela ficou mais forte e ele relembra os momentos que passaram juntos. Então ela começa a chorar. Stans nota que Mal causou problemas para a guilda e diz para ele não envolver Olivia em seus problemas, mas ele apenas diz a Stans para fazer seu trabalho como mestre da guilda. Ele ordena a Cass para capturar Mal, e ele pergunta a Mal se ele tem alguma última palavra, então ele diz a Alec que ele se saiu bem, e Cass o absorve em seu caixão. Stans nota que ele precisa voltar, já que ainda tem muito trabalho a fazer, e ele diz a Olivia que ela deve uma explicação à guilda. Ela de repente desmaia, então Mabel fica preocupada e implora a Kara para curá-la. Mas Alec também desmaia. Kara cura Olivia, que percebe que está com raiva, então ela admite que está cansada de curar todo mundo e diz a Olivia que ela é mais imprudente que Rain. Mas ela diz a Olivia que ela é parcialmente culpada, já que seus amigos sabem que ela os curará, não importa o quão gravemente eles se machuquem, então é por isso que eles são sempre imprudentes. Kara fica chateada ao ouvir isso e começa a sufocar Olivia, então Luerg percebe que eles se aproximaram. Mas ela se pergunta por que ele não está bravo com ela, já que o egoísmo dela colocou o grupo deles em perigo. Então ele explica que não se importa com o que ela faz, já que eles não são como outros grupos que compartilham objetivos comuns, e ele agradece a Alec por salvá-la. Kara se pergunta como eles deveriam dividir o núcleo da masmorra e Yora acha que Luerg deveria tê-lo, já que o grupo dele passou anos tentando limpar o labirinto, mas ele acha que eles deveriam ficar com ele, já que foram eles que derrotaram o mal, e ele diz que eles precisavam se tornar os mais fortes. Ele o entrega a Yora, mas ele de repente começa a brilhar e ela desmaia. Ela vê uma visão do Éden, onde um ser misterioso a diz para reunir os núcleos para que ela possa comer o fruto dourado e fazer um desejo. Yora acorda e percebe que Alec ainda está dormindo, já que não se recuperou da última luta. Ela tenta beijá-lo, mas percebe que Rain e Kara também estão no quarto, então ela fica envergonhada. Alec acorda e ela lhes conta sobre seu sonho, mas Kara se pergunta se foi o núcleo que a fez perder a consciência. Yora quer vê-lo, então Kara o entrega a ela, mas eles percebem que nada está acontecendo. Alec sabe que a Guilda das Sombras a procurará, mas ela diz que quer reunir os núcleos, já que há coisas que ela quer entender. Rain elogia seu espírito e nota que eles deveriam derrotar todos que se colocarem em seu caminho, mas Alec menciona que não pode mais usar sua magia. Olivia fica surpresa ao saber disso, então Alec explica que é porque ele abusou de seu limite de ruptura, mas ele nota que é apenas temporário. Ele diz a ela para ensiná-lo a empunhar uma espada, já que ele sabe que a Guilda das Sombras tentará levar Yora, e Olivia pergunta se ela tem irmãos. Então ela explica que não sabe, já que a situação familiar dela é complicada, e Olivia menciona que ouviu a Guilda das Sombras mencionar uma pessoa chamada Guren, que pode ser parente dela. Olivia acredita que ele está trabalhando com a Guilda das Sombras, então ela acha que eles deveriam procurá-lo, e Alec diz a Yora para não se preocupar, já que ele ficará mais forte para protegê-la. Depois disso, Misha descobre que Alec quer praticar lutando contra outras pessoas, então ela diz que tem um evento perfeito para ele. Alec sai com seus amigos, e eles vão para um lugar chamado Red Rogue, onde um torneio de artes marciais será realizado. Aprendemos que o campeão receberá um núcleo de masmorra como recompensa, então Alec e seus amigos estão animados para participar, e todos decidem dar o seu melhor para que possam vencer. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima.